Ocupo a tribuna nesta tarde para dizer que, desde o início dessa crise moral e político-econômica que tem assolado o nosso país, a nossa preocupação tem sido, entre outras, com a difícil situação em que se encontram alguns estados brasileiros. A exemplo do de Vossa Excelência, senador Lazer Martins. Temos usado exaustivamente esse espaço aqui no Senado para cobrar medidas eficazes para solucionarmos o problema que, sem um combate devido, poderia se agravar de modo contínuo. Pois bem, senhor presidente, na última sexta-feira foi sancionada a lei que institui o regime de recuperação fiscal dos estados e do Distrito Federal. Embora estejamos conscientes de que não se trata de uma medida que venha trazer solução definitiva, mas, sem sombra de dúvida, já é um excelente começo. O PLC número 39 de 2017, que deu origem à Lei Complementar número 159 de 2017, foi fruto de uma reivindicação legítima dos governadores e foi aprovado aqui pelo Senado no dia 17 e sancionado sem vetos. O texto base estabelece que estados com obrigações superiores à disponibilidade de caixa ou em situação de calamidade fiscal, como o Rio Grande do Sul, estado do senador Lazer Martins, da senadora Ana Amélia, e do Rio de Janeiro, Minas Gerais, poderão suspender o pagamento da dívida com a União pelo prazo de até 3 anos. Apesar desse tempo de carência, os estados ainda não sofrerão de imediato as consequências de uma possível inadimplência no pagamento de empréstimos ao sistema financeiro e às instituições multilaterais, como o Banco Mundial, o Banco Internacional Interamericano de Desenvolvimento, o que não deixa de ser uma ótima notícia. Outro ponto louvável do projeto é o bem elaborado mecanismo de acompanhamento das ações nos estados pelas instituições federais. O monitoramento do cumprimento das condições acordadas, por exemplo, será feito por um conselho de supervisão composto por 3 membros, um indicado pelo ministro da Fazenda, um auditor federal de controle externo do Tribunal de Contas da União e um integrante indicado pelo Estado em regime de recuperação fiscal, mais 3 suplentes. O Conselho ainda deve monitorar o cumprimento do plano de recuperação e apresentar ao Ministério da Fazenda mensalmente, relatórios sobre a execução e sobre a evolução da situação financeira do Estado. Embora a iniciativa e as medidas sejam dignas de aplauso, o projeto, entretanto, ao meu ver, tem lá suas falhas. Algumas contrapartidas exigidas aos estados pela União não contaram e nem contarão em momento nenhum com o meu apoio nem com o meu voto, como, por exemplo, a obrigatoriedade dos estados aprovarem leis estaduais para realizarem privatizações de empresas dos setores financeiros, de energia e de saneamento. O meu estado tem pouco mais de 20 empresas, senador Lazer, e somente 3 têm algum ativo, têm algum valor financeiro, porque todas as demais falidas, endividadas e, com certeza, inadimplentes, sobretudo com a Previdência. Essas 3 empresas, uma de saneamento, a DESO, Companhia de Desenvolvimento e Saneamento de Sergipe, o Banese, e Sergipe é um dos poucos estados, a exemplo do seu, ainda ter um banco estadual, e a outra, finalmente, é a Sergás, a empresa de gás de Sergipe. Todas as demais empresas completamente falidas e sucateada, fruto de más administração e de descasos administrativos. Não é justo que o suor do povo, do meu estado, por exemplo, de outros estados, sejam vendidos ou leiloados a qualquer preço, mesmo numa hora como essa. Porque já passamos por essa triste experiência, onde a empresa de energia, a Energip, foi privatizada e sequer um hospital ou uma escola foi construído
com esse recurso. Até hoje, senador Lazier, Sergipe é um dos poucos estados a não ter um hospital do câncer, muito menos, senador Otto Alencar, o senhor como ortopedista, a ter um hospital de ortopedia. Na minha época de estudante de medicina, os pacientes que chegavam traumatizados e com fraturas eram operados no mesmo momento, praticamente na mesma hora que davam entrada no pronto-socorro. Hoje, a situação triste do meu estado faz com que muitos desses pacientes, se a fratura não for exposta, retornem para suas casas. E quem sabe lá, se 2 ou 3 meses depois, se o Estado lembrar deles, eles são chamados para operar e corrigir as suas fraturas. Mas o organismo responde e cicatrizações são feitas de forma inadequadas, inapropriadas e não vejo como esses pacientes não ficarem sequelados. Afirmo, mais uma vez, que tal exigência não poderia contar com o meu apoio, posto que os problemas de cada estado, embora pareçam os mesmos, as causas são diferentes. Neste ponto, posso citar aqui o meu estado, o estado de Sergipe, cuja situação de calamidade financeira é fruto de uma total falta de competência administrativa, de um modelo de gestão anacrônico e pernicioso, maldoso, perverso, que não atende mais às demandas de uma população que exige e tem direito a um serviço público de qualidade. Neste caso e neste momento, a privatização de empresas públicas em Sergipe seria um assinte, uma afronta e uma agressão, não só aos abnegados servidores dessas empresas que, com seu suor, souberam construir essas empresas, mas principalmente à população menos favorecida, que vem a ser a parcela mais penalizadas por todas estas medidas. Não é justo, senhor presidente, que isto ocorresse. Foi feita tal ressalva e devo dizer que, apesar de suas imperfeições, esse projeto é um princípio de ações propositivo, que visam buscar caminhos para que todos possamos sair da crise em que nos encontramos. Mas volto a dizer, a crise não é só fiscal, a crise não é só financeira, a crise é muito maior do que tudo isso. A crise é moral, é ética, sobretudo no trato e no respeito e na condução da coisa pública. Assim, reafirmo o meu apelo para que possamos continuar a pensar com seriedade e dedicação, como é de praxe nesta Casa, as formas e ações que impulsionarão essa grande nação chamada Brasil, de voltar aos caminhos do crescimento e do desenvolvimento econômico, para que tão nossa sofrida população, tão nosso sofrido povo brasileiro possa ser atendido do modo ideal, do modo digno, que ele tanto merece e que tanto contribui para isso, e que um alto preço tem sido cobrado. Quer que seja em impostos ou em força de trabalho. E o povo brasileiro tem pago muito e recebido muito pouco em troca. Esse é o nosso desejo, senhor presidente. Essa é a nossa missão. E é por isso e para isso que todos nós estamos aqui. É para dar um destino muito melhor, sem abrir mão dos princípios e valores a esse país, a esse povo e a essa nação. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Permite uma parte, senador? Se claro, o senador. presidente João Alberto conceder, que o presidente João Alberto é muito rigoroso no tempo, então é sempre... São 2 minutos. Então está. Não, eu estava acompanhando atentamente aqui o seu pronunciamento e acompanho já há algum tempo. Vossa Excelência tem citado as dificuldades financeiras do estado do Sergipe, que são parecidas, um pouco mais amenas, até porque é um estado menor em relação ao Rio de Janeiro e ao Rio Grande do Sul. A única divergência, pequena divergência, é que as nossas empresas que estão por serem concedidas ou privatizadas são empresas que dão enorme prejuízo no Rio Grande do Sul. E está livre o Banrisul, porque esta é uma condição que nós, parlamentares gaúchos, temos verberado contra, não admitindo que o Banco do Estado seja privatizado. Mas essas pequenas empresas, pequenas e médias, como CRM, Sulgás, que dão prejuízos, essas nós não temos alternativas, de modo que, nesses casos, temos apoio, porque se não houvesse esta condição,
o Rio Grande do Sul não teria obtido esse alívio que obteve na renegociação consumada na semana passada. Era isso, senhor senador Eduardo Amorim. Obrigado, senador Lazier Martins.